Vamos começar falando do São Paulo aqui hoje, que perdeu para a Portuguesa ontem em casa, hein? No Morumbi. O mais importante é a Portuguesa ganhar. Inclusive, lances do jogo passando aqui no nosso telão. Ô, Rafael, e eu queria saber... Alfredo Loeb. Rafael, hein? Rafael, hein? O Portuguesa jogou sem Ivair. O Daniel morreu, viu? Sem Morreu, Edu Maranhão, morreu sem do quê? ninguém lá. Mas tinha o Maceió e tinha o René pra colocar a bola pra dentro, não é, Loeblin? Capitão jogou. Olha, jogo, vou te contar uma coisa, né? Claro que o Alex fala em clássico e tal, eu respeito, mas de jeito nenhum vou considerar um time de quarta divisão de brasileiro. É uma das maiores vergonhas dos últimos tempos pro São Paulo perder pra Portuguesa. Primeiro que tem a Portuguesa é horroroso. E algo que não acontecia desde 2010. Não, fosse horroroso, Segundo, desse jeito. Não, o time é horroroso. O São Paulo é pior. A gente tem que escutar do Lucas, que vai ver se vai jogar contra o Palmeiras, que é gramado sintético. Quer dizer, o cara... Tudo bem, ó, essa é informação que eu falei de manhã com o conselheiro de São Paulo. Caiu muito mal no São Paulo a coletiva do novo presidente, tá? Quando ele fala que ele precisa... Eu preciso conhecer a realidade do clube. Desculpe. Você é presidente. Você é vice-presidente. Você é vice-presidente do São Paulo. E você fala que você precisa. Já tem uma semana que ele assumiu, quase uma semana que ele assumiu, os salários não foram pagos ainda. Tá? Então os jogadores continuam com salários atrasados. A máquina da telegrafia estragou lá. Hoje para amanhã. O Lucas não tem culpa que tem um contrato de R$1,5 milhão por mês. Não é culpa dele. O São Paulo aceitou, tem que pagar. Agora, desculpe, o jogador falar que não vai jogar no sábado, porque é gramado sintético em Barueri contra o Palmeiras. Amigo, por R$1,5 milhão por mês, eu boto azeite, vinagre e sal, eu como a grama sintética. Sim, é isso. Tá? Eu Como é que como. é? Pô, R$1,5 milhão por mês, você quer me pagar isso aí, você que tem dinheiro? Eu como a grama, eu boto lá vinagrinho, um azeite, um salzinho, eu como a grama sintética. Então não dá pro São Paulo, tá? Como foi ontem. Não tem condição. O Crespo, a coletiva do Crespo, eu não sei se vocês concordam, o Crespo está caindo no mesmo defeito de outros treinadores da mesma coletiva. É a coletiva do tanto faz. E eu gosto de ver, Zé, treinador daqueles antigos que dava um burro na mesa, pé da vida, perdia para um adversário que é muito mais fraco. Um adversário de quarta divisão do Campeonato Brasileiro. São Paulo não viu a cor da bola. Ah, mas se o Caleri tivesse feito aquele primeiro gol, era um empate ali. Amigo, o Si não tem no futebol. O C joga mais que o Pelé. Joga mais que o Pelé. Então, assim, a maneira que o São Paulo se comportou ontem, Lelê, no Morumbi, e aí eu vou usar a fala que esse conselheiro me falou de manhã no telefone, tá? Tá todo mundo pé da vida, e eu lembrei do meu amigo Facincani. Nós estamos falando uma coisa aqui a semana já antes do Casares cair. Aliás, hoje o Casares, o filho do Casares fez uma postagem em redes sociais muito forte em defesa do pai. Quem puder, eu não o sigo, mas como eu conheço a irmã dele, né? A Silvana, eu vi toda a postagem, uma postagem muito forte em defesa do pai. Eu acho que é justo, né? Um pai e um filho. Como é isso daí? E eu ouvi a seguinte frase que eu lembrei do Facincani, né? Que, olha, o Casares caiu, eu tô achando que não vai mudar nada porque o grupo é o mesmo. Até porque ele renuncia, então, a mesma diretoria ali, né? Agora vai tomar conta até as eleições que serão marcadas no final do ano. E alguns cargos pontuais, eles já estão sendo... de certa forma, remanejados. Né? Porque já teve... Isso, é remanejado. Tem gente de um cargo pro outro. Exatamente. Não é que tá saindo, gente. Não é que você tá alterando, né? Isso. Então é remanejados. Mas sobre o jogo de ontem, Vamos falar da Portuguesa. Quem tem o time inteiro da Portuguesa? Tem, Zé Américo? Não tem. A única coisa que eu queria falar é que a Portuguesa a gente não conhece nenhum jogador. Pelo menos eu não conheço. O goleiro é o Bertinato, João Vitor na lateral direita. Começa de novo, por favor. Goleiro Bertinato, o João Vitor na lateral direita, que aliás jogou muita bola ontem, hein? Muitos cruzamentos aí pro ataque da Lusa. Gustavo Henrique e Biazuz na zaga e Caio Roque na lateral esquerda. No meio a gente tem o
o Dantas Portuga ali como primeiro volante e abertos o Vitor e o Gabriel Pires. Gabriel Pires também jogou muita bola ontem, tá? O Zé Vitor e o Gabriel Pires. E na frente, né, um 4-3-3 aí, temos Everton pelo ataque na direita, Maceió pela esquerda, que fez gol, inclusive, e o René, o centroavante, que marcou duas vezes também. Molecada dos juniores da Luz? Não, tem os caras mais experientes, não. Tem uns caras rodados aí em times... Maceió, inclusive, já tem... Maceió já... Mas olha, parabéns, então, ao pessoal da Portuguesa. Sim, que é o sem time dúvida. mais roubado da história e menos apresentado o René, na sim, televisão brasileira. O René tem 22 anos, é novinho. Elogiei tanto o Rafael no último jogo. Rafael foi bem, que fez bem pra ele a chegada de uma sombra. Ele que fica esperto aí. Pra mim, tem muito dessa derrota, obviamente, e culpa total no Hernan Crespo. A gente tem batido na tecla aqui de como o São Paulo tem que jogar, da simplicidade. É um momento para não se inventar, para não se ter experiência, recomeçar o trabalho, né? Porque o São Paulo tem que recomeçar o trabalho. No passado não houve trabalho porque o São Paulo teve o ano inteiro de desfalques da equipe. Recuperou todo mundo. Pô, coloca, sabe... Um padrão em primeiro lugar, para depois você ganhar confiança. Aí ao longo do jogo você faz uma alternativa aqui, acolá. A escalação do Crespo ontem foi uma tragédia. Né? Uma tragédia. Então eu não sei também se o Crespo ligou a seta e falou, também, quiser me demitir, me demite aí, eu tô de saco. Você acha que esse jogo de final de semana, assim, um dos dois, em cada derrota, corre risco? Quem corre risco é só o Crespo. O Abel não. Abel só se quiser, né? Só o Crespo. O Crespo. Mas o Crespo, sim. Mas, o Alex Miller, você concorda com o Facin que foi um erro absurdo do Crespo, assim? Por exemplo, ter escalado o Tolói e o Dória, que recém chegaram, que não tinham jogado juntos ainda, né? Nesse o problema não é atual, escalar o Tolói e o Dória, o Alex. O problema é você colocar o Tolói para fazer a função de um lateral, entre aspas, pela direita, porque ele soltou o tal do Cedric de novo, a insistência desse jogador que é medíocre, né? E você soltar o Tolói para fazer uma função que nos últimos 3 anos ele já não fazia mais na Itália, porque ele não tinha mais condição física para fazer, que era ser aquele zagueiro para jogar livre, né? Ele tem que jogar com proteção. O Tolói hoje tem que jogar numa linha de 4. Ele jogou bem na Atalanta, mas isso tem 6, 7 temporadas, quando ele, inclusive, foi para a seleção italiana e ganhou uma Eurocopa como alternativo, né, na seleção do Roberto Mantini. Aí ele pega o lateral esquerdo, o Nicolas, o moleque é bom jogador, abre para ser um zagueiro pela esquerda. Então ele já matou o que tem de melhor, porque ele colocou o outro garoto lá, o Felipe, para fazer a ponta pela esquerda. Cara, uma zona. Aí o Lucas, ele era volante / meia, não era nem volante, não era nem meia, destruiu. Cara, o São Paulo foi uma tragédia. Foi ontem um Frankenstein do avesso. Então, com todo o respeito, o Frankenstein já é do avesso. Ontem ele pegou o Frankenstein e... Do avesso. Nossa, aí não. É isso, né? Aí ninguém... Então, diante de tudo isso, não tem como você olhar para dentro de campo e esperar que o São Paulo pudesse ter uma boa experiência com a Portuguesa. Crespo? José Américo, o que acha desse... Eu acho, a única coisa que eu acho é o seguinte, eu acho sensacional um time que com um salário de um jogador do São Paulo deve pagar a folha inteira do time e ainda deve sobrar troco. Deve ser uma alegria muito grande. Bom troco. Não é? A torcida fez uma alegria festa muito grande para a Portuguesa. Uma vitória dessa que vai ser marcada em todas as padarias de São Paulo hoje, vai ter comemoração. Eu acho muito legal. E é uma pena que o São Paulo está nessa draga, né? Vivendo esse problema aqui. É um problema político que passa para dentro do campo e que ferra todo mundo e é uma tristeza muito grande para quem é São Paulino ver uma coisa dessa. Um time lotado de grandes salários tomar um pau que foi... Era para ser pior ontem. Era para ser pior. Podia ter sido uma goleada ontem na Portuguesa. Sobre as padarias, você tem razão, né? Porque o português é o fundador e o principal dono da padaria é português, né? E a padaria que Mas dá a certo filharada é tudo corintiano. Exatamente. Exatamente. E o extracampo com certeza reflete ali dentro das 4 linhas também, né, Alex? Mas eu tenho uma impressão que esse São Paulo do Crespo, ele tá parecendo muito os últimos anos até de dificuldade que o Abel estava tendo com o seu Palmeiras, no sentido de... Estava, não tá, né? Está tendo, Continua, talvez, tá né? só pior. Mas de ter aquele jogador que
que é a única esperança de criar alguma coisa diferente ali na frente, que no caso foi o Estevão, foi o Endrick e tal, toca a bola nele e ele é o cara que tenta resolver. E o São Paulo acho que tá vivendo isso com o Ferreira hoje, né? Seja quando o Ferreira começa de titular ou quando ele sai do banco para entrar, é dele que vem ali qualquer relapso que a gente tenha de alguma jogada mais incisiva no ataque do São Paulo. Você não sente isso, que tá faltando um pouco de repertório pro time do Crespo? Falta repertório pro São Paulo, assim como para outros clubes também. Falta jogador pro São Paulo também. Até porque os jogadores que o São Paulo tem, que poderiam ser esse diferencial, não estão conseguindo mostrar. Sobretudo o Lucas Moura, que ora é por contusão, ora é por problema físico, ora é porque a grama é sintética, ora é porque a grama é natural. Porque tá chovendo, porque tá calor. Tá sol, tá calor, tá frio. Então, o Lucas, pra mim, é o diferencial do time do São Paulo. Quando ele chegou ao São Paulo e fez bons jogos, a gente percebia que quando ele estava em campo, o São Paulo era de um jeito, quando ele não tá, de outro, porque o nível dele é muito mais alto, muito mais elevado do que o nível dos demais jogadores. Só que ele faz tempo que não consegue ter uma sequência e uma regularidade. E aí o São Paulo fica naquela, puxa vida, a gente tem um Lucas, e tinha o Oscar também, né? Aliás, o Oscar é um capítulo à parte. Sim. O Oscar tá conseguindo ter a coragem de botar o São Paulo no pau. Entendeu? Treta na rescisão já. Quem? O Oscar, ele deveria simplesmente abrir mão do contrato. Eles estão, o advogado, empresário, isso pelas informações que eu estou ouvindo. Ele quer a luva integral, né? Ele abre mão do restante, mas o quer a luva. São Paulo gostaria que ele abrisse mão, e eu também acho que seria o mais justo. Ele tá precisando de grana, ele ganhou pouco. Pois é, cara, ele era o maior salário do mundo quando jogou na China, nos tempos áureos da China. Igual o Milton Neves. Então, o Oscar, que foi revelado pelo São Paulo, já saiu pelas portas do fundo na primeira vez quando foi pro Inter. Agora o São Paulo, depois de vários anos, abre as portas para ele. Por conta de um problema de saúde dele que todos nós lamentamos. E torcemos a favor e sempre torceremos. Sim. Porque é saúde. Isso vem acima de tudo. Problema no coração que o obriga a abandonar a carreira precocemente. Mas ele tinha um contrato de mais 2 anos ainda com o São Paulo para receber milhões. E ele quer receber o contrato até o final, sendo que o São Paulo não tem culpa do que aconteceu. Você viu que sacanagem que ele está fazendo? Porque ele tem um acordo, entre aspas, teria um acordo dos empresários com o Casares. Então é justo no momento que o Casares sai, que ele está usando... Não, mas havia um acordo. Fácil né? agora, né? Agora que o cara saiu, não dá. Eu gostaria até de ser desmentido, porque eu estou falando aqui baseado nas informações que os repórteres que cobrem o São Paulo estão falando, que eu tenho ouvido. Agora, se não for isso, então ele e os empresários dele, os advogados deles, que vêm a público e falam, não, a gente aceita ceder, a gente aceita não querer receber tudo. Não, a informação, né, que a gente acompanhou aí dos setoristas do São Paulo é que ele quer receber o integral das luvas que tinham sido acordadas. Tá bom, mas ia ser diluído no salário. O que ele tinha do salário, não, do restante do contrato, ele abre mão. Mas as luvas ele quer receber ele pode de até forma ter o direito, integral. Eu acho que ele tem o direito de receber, mas já que ele diluiu nos salários, que eles façam uma conta e que essa diluição seja das luvas... proporcional. Ele receba proporcionalmente ao tempo em que ele estava à disposição. Mas ele está dizendo que tem esse acordo dos empresários com o Casares que seria inteiro diluído, mas seria tá errado, inteiro. Né, cara? Eu sei que tá errado. Eu acho que tá errado. É que agora é fácil de uma situação. Isso, é fácil que o Casares saiu agora, falar, não, mas nós diluímos nos salários porque nós tínhamos um acordo com o Casares. Sim. Porque agora o Casares saiu, como é que fica? Então, o problema é que o São Paulo, mais uma vez fora de campo, gente, o São Paulo tá ficando um clube fora de campo digno de pena. Que era o Corinthians. O São Paulo era referência da década de 80, 90. Mas, pô, São Paulo tá dando pena de ver o São Paulo fora de campo, gente. Agora, e o dinheiro para isso? E outra, vamos supor, vou dar uma chance pro novo presidente, vai. Ele, quando ele fala aquela coisa que eu acho que ele errou também, de falar que preciso ver como é que tá o clube. Mas quando você sabe... presidente que ainda não decoraram. O Macis, depende do estacionamento que você vai. Ari Macis. Depende do estacionamento que você vai. Conheço, agora eu lembrei. Então, aí, veja bem, se eu vou ter uma possibilidade de impeachment do Loeblen, presidente do São Paulo, e o Alex Miller, ou quem for é o cara que vai assumir, o que se espera, o mínimo que se espera, é que nesse período semanal que antecede essa votação, eu já botei na mão mecanismo para poder mexer no clube. Não pode passar uma semana e só o que eu fiz foi tirar o cara que é, sei lá, vou dar um exemplo aqui que nem sei se é esse, diretor de peteca não é mais, agora ele vai pro cargo de diretor de bote. O diretor de bote vai cuidar do diretor da cantina. Gente, nós estamos falando de São Paulo Futebol Clube. Nós estamos falando de problemas aqui de clube de Série C.
O São Paulo hoje, em termos de organização, mas ele é muito, mas muito menor, mas muito menor que Mirassol, que RB. Pode ficar bravo comigo, mas é verdade, gente. Entendeu? É lindo falar da história, disso, de aquilo, e Baliboroló, que em 1415 Cabral desceu 1.500 a camisa do São Paulo, da Caravela. Gente, hoje o São Paulo é vergonhoso. São Paulo não paga salário, Lelê. Tá, você falando do Lucas, até acho que ontem você podia discutir se o Lucas podia ser expulso ou não, tá? Você podia discutir uma possível expulsão do Lucas ali, que se ele fosse expulso, não seria zero. Não seria absurdo. Não seria absurdo, não, tá? Perfeito. Não seria expulso. Agora, desculpe, ontem eu tinha certeza que quando questionado ontem na coletiva, eu esperava do Crespo uma resposta lá no Luxemburgo. Olha, escuta, o Lucas vai jogar sábado em função do gramado sintético em Barueri? O cara tem que virar e falar o que, Zé? Vai jogar sim. Tá em condição física, não tem nada. Ele deixou, não, ele que sabe. Ele que sabe. Ele que sabe. Ô, Crespo. É duro, né? Por isso que eu tô falando que o São Paulo virou um clube terra de ninguém, cara. Impressionante. O Corinthians Loeblin já antigamente entrou. era falado assim. O Loeblin já entrou aí no assunto de arbitragem e eu não tenho dúvidas que se nosso querido alemão estivesse aqui hoje, ele estaria culpando a arbitragem, falando que não foi pênalti do Nicolas em cima do René. Foi muito pênalti. Mas Eu também acho. é um lance claro, né, Loeblin? Foi Aliás, pênalti eu realmente queria e a mandar um abraço pro expulsão... alemão, porque ele tá de resguardo. Lá em porque Cubatão. muitas não sabem, pai de 2 filhos, Roberto e César. Novinhos, nasceram agora, ele tá Roberto curtindo César. lá. Tá bom. Parabéns, alemão. E pra dona Clotilde também. Então, essas duas polêmicas de arbitragem, o Loeblin já comentou a respeito da possível expulsão do Lucas, né? Que Eu acho que poderia ter poderia sido ser expulso, mas não foi. E o pênalti também que aconteceu ali do Nicolas em cima do René.